Venho falar sobre o PLS 513/2017, nobre senador Dário Berger, que trata das rádios comunitárias. Importante meio de comunicação de vosso Estado, importante meio de comunicação do Estado do nosso nobre senador Randolfo Rodrigues, como também do nosso nobre senador Jorge Viana. No último dia 24 de abril, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, CCT, aprovou por unanimidade, em decisão terminativa, o projeto de lei do Senado Federal número 513/2017. Esse projeto altera a Lei das Rádios Comunitárias, a Lei de número 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, aumentando o limite de potência e os canais designados para o serviço. No dia 4 de maio, nobre presidente, foi interposto um recurso à decisão da comissão. Em função disso, o PLS 513/2017 deverá ser avaliado e discutido em plenário. Esse translado de responsabilidade da CCT para o plenário deixa o autor do projeto satisfeito e aliviado. Quero dizer a Vossa Excelência, nobre senador Jorge Viana, que depois de ter feito todo o período, meu nobre senador Dário Berger e Randolfo Rodrigues, nenhuma emenda foi apresentada ao relatório, que permanece já com o final, então, de período de recurso para apresentação de emenda, permanece como foi aprovado, simplesmente houve uma manobra protelatória para que o projeto passasse aqui mais um período. Eu espero, nobre senador Randolfo Rodrigues, contar com a sua colaboração, com a colaboração do Dário Berger, com a colaboração do nosso nobre Jorge Viana, para que a gente, o mais breve possível, analise esse recurso e libere o projeto que foi aprovado por unanimidade de todos na CCT para que a Câmara dos Deputados faça suas devidas análises. Estou satisfeito porque a interposição do recurso mostra que as senadoras e senadores estão atentos às proposições que tramitam na Casa e faz questão de deliberar sobre os temas relevantes. E aliviado porque o projeto recebeu há poucos dias algumas críticas de uma grande empresa de radiodifusão comercial e a discussão em plenário será fundamental para esclarecer cada uma das dúvidas que, porventura, possam existir a seu respeito. Como se sabe, há dois tipos de rádios no Brasil. As comerciais, que têm total liberdade para ganhar dinheiro com a radiodifusão, e as demais rádios, as rádios institucionais, como a Rádio Senado, rádios governamentais, universitárias e comunitárias, que são proibidas por lei de explorar comercialmente suas transmissões. As rádios comunitárias, em particular, são rádios FM, destinadas a atender às necessidades de pequenas comunidades locais espalhadas pelo território nacional. Elas têm algumas características particulares, exigidas por lei, que as tornam distintas das outras. A gestão e a programação dessas rádios conta com a participação da comunidade. As entidades autorizadas a operar o serviço de radiodifusão comunitária são associações comunitárias ou fundações sem fins lucrativos e sem subordinação ou vínculo financeiro, religioso, familiar, político, partidário ou comercial, com qualquer outra entidade, e essa vedação se estende a todos os seus membros. Veda-se também, ao contrário do que ocorre com outras modalidades de rádio, qualquer tipo de proselitismo, sectarismo, partidarismo, pregação ou doutrinação para que se garanta a pluralidade de ideias e de opiniões das rádios comunitárias. Na matéria que foi veiculada pela rádio comercial, um dos aspectos que me chama a atenção é a equiparação indiscriminada entre rádios comunitárias e rádios piratas, quer dizer, um total absurdo. É uma comparação que não tem a menor fundamento. Rádio pirata não precisa de projeto de lei. Rádio pirata não precisa de autorização para funcionar. Não tem limitação de potência de alcance de canais, de conteúdo ou de localização. Rádio pirata transmite o que quiser, onde quiser, como quiser e com o interesse que tiver, contando que não seja alcançado pelo poder público. As rádios piratas são a antítese perfeita das rádios comunitárias.
O processo de outorga para uma rádio comunitária é longo e exaustivo. Inicialmente, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, o MCTI, divulga o Plano Nacional de Outorgas de Radiodifusão Comunitária, que prevê quais municípios poderão ser contemplados nos editais de seleção pública. As entidades candidatas devem atender a uma série de exigências com relação a si mesmas e seus membros, uma série de parâmetros técnicos relativos às estações transmissoras. Esses parâmetros incluem, por exemplo, especificações como desvio de frequência, potência máxima irradiada, intensidade de campo no raio de 1 km, diagrama de irradiação, altura máxima da antena de 30 metros com relação ao solo, uso de equipamentos transmissores certificados pela Anatel e demonstração de que a rádio não fere os gabaritos da zona de proteção aos aeródromos, conforme estabelece a portaria número 256 da GC5, de 13 de maio de 2011, do Ministério da Defesa. Depois que a portaria de autorização ministerial é expedida, o processo de outorga de uma rádio comunitária passa para a revisão da Presidência da República e deliberação no Congresso Nacional, na CCT. E existe também um controle pós-outorga. A entidade autorizada a prestar o serviço é obrigada a instituir um conselho comunitário, composto por representantes de pessoas jurídicas da comunidade local, para verificar, senhor presidente, se a emissora atende aos princípios que regem a radiodifusão comunitária. E se qualquer cidadão quiser denunciar infrações cometidas por uma rádio comunitária, basta encaminhar a denúncia à Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica do MCTIC, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Em suma, é uma concessão extremamente regulada. Uma segunda crítica diz que o aumento da potência das rádios comunitárias aumentaria o conflito com as rádios comerciais. Também não procede. Rádios comunitárias têm atuação territorial restrita e não disputa contratos de publicidade com as rádios comerciais. O que o PLS 513 de 2013 propõe, na verdade, são duas alterações na Lei 9.612 de 1998. A primeira é um aumento do limite máximo de potência das rádios comunitárias para 300 watts ERP. Esse aumento de potência tem como único objetivo permitir que a rádio comunitária atinja sua finalidade precípua, que é atender a comunidade objeto da outorga. Não se trata de aumentar o alcance para além da área onde vive a comunidade, seja um bairro ou vila ou um pequeno município. O que acontece atualmente é que o limite de potência de 25 watts restringe o alcance das rádios a uma distância média de apenas 1 km. Esse alcance é insuficiente para grande parte das rádios que atuam em comunidades rurais, com grande extensão territorial e baixa densidade populacional. A título de exemplo, se instalássemos uma rádio comunitária aqui em cima do plenário, na cúpula do Senado, e dessemos a ela um hipotético de rádio esplanada, deixaríamos excluído de nossa comunidade o pessoal que trabalha no Ministério da Educação, no Ministério do Planejamento, na Catedral ou no Museu Nacional e assim por diante, porque estão a mais de 1 quilômetro daqui. Com o aumento no limite da potência proposta pelo PLS 513 de 2017, os técnicos vinculados ao MCTIC, ainda do processo de outorga, determinariam a potência necessária, limitada a 300 watts, para que nossa rádio esplanada pudesse alcançar todos os membros da comunidade, isso sem invadir o espaço de uma suposta rádio rodoviária ou de uma rádio Vila Planalto, por exemplo. A segunda alteração proposta pelo PLS 513 é o acréscimo de 2 canais ao canal único permitido atualmente para cada município. Voltando ao exemplo anterior, se houvesse a possibilidade de sobreposição entre as ondas das rádios comunitárias Esplanada e Rodoviária em Vila Planalto, cada uma receberia um canal exclusivo para reduzir o sombreamento nas áreas limítrofes entre as 3 comunidades. São canais livres, não utilizados por rádios comerciais, o que não geram, portanto, interferência recíproca. Outra crítica sugere que o aumento da potência resultará em interferência sobre o tráfego aéreo e outros meios de comunicações. Eis mais um argumento que não procede.
As rádios comunitárias, apesar de não estarem elas mesmas protegidas contra a interferência alheia, não pode, em nenhuma hipótese, causar qualquer interferência sobre outros canais de comunicação, muito menos sobre canais utilizados pelo tráfego aéreo. Esse é um dos pré-requisitos para a concessão da outorga. E, além disso, a Anatel dispõe de uma equipe de engenharia de aspecto eletromagnético extremamente capacitado para viabilizar a segurança de qualquer canal que seja atribuído a uma rádio comunitária. E, na hipótese extremamente improvável de algum tipo de interferência viesse a ocorrer, o artigo 23 da Lei 9.612, de 1998, diz o seguinte, abre aspas, estando em funcionamento a emissora de serviço radiodifusão comunitária, em conformidade com as prescrições dessa lei, e constatando-se interferências indesejáveis nos demais serviços regulares da telecomunicação e radiodifusão, o poder concedente determinará a correção da operação e, se a interferência não for eliminada no prazo estipulado, determinará a interrupção do serviço, fecha aspas. E, para finalizar, eu não poderia deixar de registrar que um dos principais argumentos empregados contra a rádio comunitária e contra o PLS 513/2017 constitui uma tentativa de desqualificar o autor do projeto. Não tenho a menor dificuldade em rebater as críticas de ordem pessoal que me foram endereçadas, mas neste momento, senhor presidente, gostaria apenas que essas críticas não alcançassem seu objetivo insidioso de macular o PLS 513 ou de prejudicar as rádios comunitárias. Você tem uma ideia, nobre senador Dário Berger, esse meio de comunicação é tão nefasto que até me arrumou rádio comunitária, diz que até eu sou dono de rádio comunitária. De tanto, Randolph, que a situação é crítica quando as pessoas não compreendem que nós estamos aqui para trabalhar pelo Brasil, pelas pessoas contribuintes, pagadoras de impostos, e não estamos aqui para trabalhar para nichos isolados que não se preocupam com o bem-estar da população brasileira. E não vai ser com ataques baixos, mentirosos, faliciosos como esse, que vai desqualificar projetos de leis tão importantes para o nosso país, para o nosso Brasil. Portanto, o PLS 513/2017 é muito claro. O objetivo é transparente. Seu mérito é aperfeiçoar esse instrumento de democracia e justiça social que é a radiodifusão comunitária. À medida que alargarmos e aprofundarmos a discussão, suas qualidades ficarão cada vez mais expostas e evidentes. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, pedindo a Vossa Excelência apoio para que nós possamos, o mais breve possível, analisar esse recurso que veio aqui ao plenário para liberarmos o projeto que foi aprovado por unanimidade na CCT para a Câmara dos Deputados fazer a sua devida análise. Muito obrigado, senhor presidente.